Bom, o primeiro reinado foi um período confuso, porque o Brasil está iniciando sua trajetória enquanto nação, enquanto país. Ninguém começa do zero e já sai acertando tudo. Dom Pedro I foi uma personalidade conturbada. Quando ele faz o processo de independência, ele já se coloca como imperador do Brasil. Vou dar para vocês uma dica. Dom Pedro I, ele é português. E isso vai fazer toda a diferença na história do Brasil, porque ele favorece os portugueses e tem uma baixa aceitação aqui no Brasil. Guardem isso, porque lá na frente, na história, a gente vai ver que o fato dele ser português vai fazer toda a diferença para a gente. Ok, o Brasil está independente, então ele precisa agora de leis. Então, em 1823, um ano após a independência do Brasil, começa a formar a Assembleia Constituinte. Os políticos formados pela elite brasileira começaram a formar a primeira Constituição. Mas vamos nos atentar a uma coisa: existiam dois grupos. O grupo dos liberais que queriam maior liberdade. Se eles querem mais liberdade, eles querem menos participação do Estado. Então, eles querem menos Dom Pedro. Eles fazem oposição à presença de Dom Pedro como chefe de governo do Brasil. E nós temos também o grupo dos conservadores. E quem são os conservadores? Logo, quem são os conservadores? São aqueles que querem conservar a monarquia de Dom Pedro I. Os conservadores tinham portugueses, aqueles que vieram junto com a corte, mas tinham brasileiros também. E vamos lembrar que existia divergência entre esses dois grupos. E os liberais que estavam fazendo essa Constituição? Na Assembleia Constituinte de 23, como seria essa Constituição? Bom, essa Constituição daria poderes aos liberais, ou seja, tiraria os poderes dos conservadores, seria menos poderes para os conservadores. E essa Constituição foi chamada de Constituição da Mandioca. E por que foi chamada de Constituição da Mandioca? Bom, não houve participação popular, não havia participação popular. Essa Constituição valorizava a política através dos grandes produtores de mandioca. É uma elite liberal tentando colocar mais poder para essa elite e retirando o poder dos conservadores. Bom, professora, essa Constituição se concretizou? Não, ela não se concretizou. E ela não se caracterizou justamente pela força da elite conservadora e da força de Dom Pedro I aqui no Brasil. Praticamente, Dom Pedro I rasgou essa proposta dessa Constituição. E essa Constituição não ficou pronta. Ela quase existiu, mas ela não conta como a primeira Constituição brasileira. Então, a Constituição da Mandioca não consta como a primeira Constituição brasileira. Dom Pedro I, praticamente sozinho, ele simplesmente vai outorgar uma Constituição nova, conservadora e centralizada na figura do imperador. Ficou pronta em 1824 e essa sim é a primeira Constituição do Brasil. É a Constituição de Dom Pedro I. Então ele anula a Constituição de 23 e outorga uma Constituição conservadora, centralizada na figura do imperador. Inclusive, essa Constituição dá para achar na internet. É definido o padroado. No padroado, a Igreja Católica está subordinada ao Estado. E Dom Pedro, além de ser o imperador do Brasil, ele também é praticamente quase o chefe da Igreja Católica no Brasil. Formula também os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, que é uma coisa que vem do iluminismo. Esses três poderes, ele provém do iluminismo. O executivo é fechado na figura de Dom Pedro, onde ele fica sendo o chefe do Estado, ou seja, o chefe do Brasil. O legislativo é formado pela elite liberal e conservadora, que é formado por deputados e senadores. Vamos lembrar que o Brasil era um parlamento bicameral. Ou eram eleitos pelo voto censitário, de acordo com a renda, ou eram simplesmente escolhidos de forma vitalícia por Dom Pedro I. O Poder Judiciário
ele julga processos de irregularidades no Brasil, crimes de maior ou de menor tamanho. E o poder moderador, que era o direito que Dom Pedro tinha de anular todos os outros poderes, todos os outros 3 poderes, se necessário, e fazer o que ele bem quisesse, o que ele bem entendesse do Brasil. E basicamente governar sozinho. O poder moderador representa a centralização de Dom Pedro I como rei. Agora, como que foi o reconhecimento do processo de independência do Brasil? Bom, a Inglaterra ela se encontrou numa posição delicada, porque por mais que interessasse para a Inglaterra a independência do Brasil, o que aconteceu? Ela tinha laços com Portugal. Então a Inglaterra pensou assim, ó, eu vou reconhecer que o Brasil ele é independente, mas eu só vou reconhecer a independência política do Brasil depois que Portugal fizer isso. Já os Estados Unidos, no dia 26 de maio de 1824, reconheceu a independência do Brasil. Ele reconheceu a independência do Brasil por conta da política Mulroney, que é a América para os americanos. E ele ainda falou, os Estados Unidos ainda falaram que é o seguinte, não convém mais a Europa ficar entrando aqui e mandando nas coisas da América, porque agora é a América para os americanos. O mais importante, entretanto, era o reconhecimento de Portugal. Com esse reconhecimento, o risco de invasão e tentativa de recuperação do espaço americano ficaria muito pouco reduzido. E a mediação inglesa ela aconteceu no dia 29 de agosto de 85. E após várias negociações, Portugal reconheceu a independência do Brasil, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, o país ele vai contrair uma dívida com os bancos ingleses de 2 milhões de libras esterlinas. E o governo brasileiro também assumiu o compromisso de assinar um acordo com a Inglaterra que abolisse o tráfico negreiro brasileiro. E por que isso aconteceu? Por que Dom Pedro simplesmente assinou esses contratos? Por que ele aceitou fazer isso? Porque ele era português. Independente da independência do Brasil ou não, Dom Pedro ele era português e ele sempre vai tender para o lado de Portugal. Lembra no começo da aula quando a gente falou? Dom Pedro ele é português. Até a próxima aula.